Aqui há Romanos. O podcast que fala de costumes da Roma antiga que resistem até aos nossos dias. Olá, Filomena. Aos nossos ouvintes, bem-vindos ao podcast Aqui há Romanos. Temos connosco Filomena Barata, arqueóloga e autora da investigação que conduz a este episódio dedicado ao tema Tabernae. E estamos na companhia da Ana Cristina Oliveira, da Câmara Municipal de Loures, que faz parte desta rede de Lisboa Romana e que também ajudou a preparar este tema. Obrigada, Filomena. Eu tenho um desafio para si e para os nossos ouvintes, que é, na impossibilidade de estarmos no terreno, é de nos juntarmos e de nos colocarmos imaginariamente na rua principal de Loures. Diz quem sabe que aquele é o mais antigo eixo viário, por onde passou uma via romana, e portanto vamos seguir por lá e ali mais à frente viramos à esquerda em direção ao mercado. O que é que acha disto? Ora vamos, dizem inclusivamente que nesta via, não se sabe o local, mas que teria havido um ponto de apoio exatamente para a estrada que atravessava o que hoje é Loures. Filomena, já está a ir demasiado depressa. Eu vou lá chegar, mas dê-me tempo, se faz favor. Agora, falamos em lojas, falamos em tabernae. Tabernae, um termo latino, loja, a palavra de hoje. Diga-me uma coisa, será que as tabernas atuais, o termo taberna atual que nós conhecemos, tem alguma coisa a ver com as tabernae da época romana? Será que os romanos continuam mesmo entre nós também por via da loja e do comércio aberto aos outros? Sim, continuam desde logo através da língua, não é? Taberna, a palavra, embora agora tenha caracterize algo muito mais específico, porque é o sítio onde se bebe e se come estritamente, onde vamos ver uns copos, no fundo a raiz é latina e tem a ver exatamente com a taberna romana, que tinha um âmbito mais alargado. Então, quer dizer, tinha um âmbito mais alargado, mas não deixava de ser um espaço de compra e venda de qualquer coisa, certo? Era um espaço de venda, exatamente. Então, vou-lhe lançar umas perguntas para ver se acerto. Haveria, à época romana, por exemplo, uma loja de sapateiro? Como é que se chamava? Havia a Sutória, exatamente, um local. Quem diria, não é? As surpresas que a Filomena ainda vai ter para nós. Então, e por exemplo, eu sigo aqui na Rua de Loures, e ali à frente estou mesmo a ver uma orivesaria para comprar, olha, o que me apetecer, brincos, pulseiras. Isto havia também no tempo romano? Sim, um local para comprar ornamenta. Ornamenta? Então e como é que se chamava a loja? Era a taberna ornamentária. Que maravilha. Então, era a loja exatamente onde podia comprar os seus brincos, as suas pulseiras. Muito bem. E muitos dos objetos que, aliás, são similares aos que hoje ainda usamos. Saindo para um registro mais prático. O peixe. Como é que lendo nós os livros do Asterix, não é? E vendo as cenas que eles faziam ali, o peixeiro na sua banca do peixe, isto correspondia à realidade no mundo romano? Havia ali as bancas do peixe, algures? Bom, nós, o Asterix, nessa cena, estamos numa zona de peixaria, mas é uma peixaria que não é romana, não importa, de qualquer modo, a época romana. É verdade, tem razão. Também existiria a zona onde se podia comprar o peixe fresco, ou mais ou menos. Mas como é que se chamava? A piscária. Então e a carne, já agora? A carne, onde é que se vendia? O talhante, propriamente dito, era o carnifex, que aliás tem a ver com uma palavra que penso que hoje, infelizmente,
à qual se atribui um valor até bastante negativo e que na atualidade nós podemos usar, que é a carnificina. É verdade. Que é o que se passa, infelizmente, ainda nas guerras. É verdade. Portanto, também na língua nós encontramos esta herança. Então, vamos falar das carnes que se vendiam no período romano. Que carnes compravam eles? Teria vários tipos de carne, desde pombo, burro, por exemplo, que era utilizado, carneiro, porco. A vaca não, só a partir do século I é que é mais comum a vaca ser utilizada como alimentação. Era fundamentalmente o boi era fundamentalmente um animal de tração, até que passa a ser utilizado também na alimentação. Pronto, então tínhamos estas carnes à venda nas tabernae próprias. Nas lojas. Nas lojas como nós hoje da damos, especialidade. Como nós hoje damos a cada loja uma adjetivação, tem uma característica própria ou não própria. Mas a vida romana era complexa, do mundo romano era complexo e, portanto, nós que somos as duas arqueólogas, sabemos que encontramos de vez em quando umas coisas chamadas unguentários. Portanto, isto também vendiam então os produtos que estavam dentro dos unguentários. Exato. Que eram os unguenta, que eram e que havia também a loja para vender os unguenta, ou seja, que tanto poderiam ser perfumados, não é? Que dão origem aos nossos perfumes, como podiam ser unguenta medicinais, mais com características medicinais. Digamos que a loja onde se vendiam os unguenta eram as perfumarias da época, que eram as unguentárias, se não me engano. Confirma? Exatamente, as tabernas. Sim, porque latino é o meu forte. Feito isto, feita aqui uma listagem breve de alguns exemplos de lojas, Filomena, eu quase que fico com a impressão que entre as vaidades e as necessidades que nós já vimos brevemente que existiram nos tempos romanos, que não existe muita diferença do então para o hoje, não é? Continuamos a ter necessidade de comprar as coisas para comer e, enfim, uns atavios também para ficarmos mais bonitos e mais cheirosos, não é? Portanto, somos os herdeiros, de alguma forma, das práticas comerciais do mundo romano. Podemos dizer isto ou é exagero? Não é exagero. Tanto mais que nós assistimos a práticas comerciais de curta distância e de longa distância em época romana, não é? Que vêm buscar aqui, certamente, à zona de Loures, o sal, porque se sabe que havia, exatamente, já naquela época, a exploração. Exatamente, já havia exploração de sal e, muito possivelmente, seria um dos produtos comerciais. Mas olha que, de certeza, que de Loures, atendendo às vias terrestres e fluviais que ligavam este território, a que hoje chamamos Loures, à capital, ao Licipo, de certeza que não saía só o sal. Não, os produtos agrícolas, aliás, não é por acaso que se manteve em época medieval e até recentemente como uma zona produtora de alimentos ligados à agricultura. Portanto, os hortícolas, não é? Os hortícolas, não era? A zona saloia mas isto... agora não podemos dizer saloio, que isso é um anacronismo. Agora não, mas certamente essa herança tem a ver com uma fertilidade dos terrenos que já era já vinham dos tempos romanos, não era? Sim, pois, exatamente. E falando na fertilidade, não temos só que pensar em hortas, porque as matas, as águas, aquela bacia que então era cheia, que hoje chamamos a Várzea de Loures e que é um terreno agrícola, a tal produção agrícola que se mantém, não é? Portanto, entre produtos das matas, das florestas, dos rios, do mar logo ali ao pé, do sal, tínhamos muita coisa para passar para Lisboa, não é? Que Lisboa, ao Licipo, ou a Lisboa romana, gostaria de vir buscar aos seus arredores, onde estava a Loures, não é? Ali o território envolvente incluía o atual território de Loures. Filomena,
E eu também sei, e há de confirmar, se faz favor, uma coisa que eu acho que as pessoas no geral não sabem. Assim, os romanos eram rapazes e raparigas para comer fora de casa também. Sim, eram mesmo. Não é? Claro que está que em ambientes urbanos densificados, com população, em que não era fácil de ir a casa comer. E estamos a falar das grandes cidades em que as pessoas vivem, a maioria das pessoas vive em ínsula. Prédios, não é? Prédios, que são prédios de apartamentos, e muitos deles nem sequer tinham possibilidade de cozinhar. Não tinham fogão. Não tinham cozinhas apropriadas. Imagina o risco que era tudo aquilo pegar fogo. E pegar fogo. Pois, os célebres incêndios de Roma, aliás. Pois. O que acontece é que muitas destas, e além disso também, nas grandes cidades, as distâncias também se faziam sentir em alguns casos. E, portanto, havia uma parte da população que também podia comprar alimentos em takeaway. Peço desculpa. Em takeaway, não, mas é a minha deixa. Filomena, obrigada. Porque eu estava aqui desejosa de dizer que nós entrando hoje numa loja de takeaway, de comida takeaway, nos lembramos nós, arqueólogos, mas isto aqui há romanos. Podemos ou dizer pelo isto menos quase, não é? há novidade nenhuma. Não é novidade nenhuma, pois claro. Eu peço desculpa, mas de vez em quando olho aqui para a minha cábula, porque afinal de contas tomámos aqui umas notas, não é? Isto não é mentira nenhuma, há que assumir que tomámos umas notas para não nos esquecermos de muita coisa. Até porque a riqueza de Loures é grande. Pronto, exatamente. E eu adoro ouvir isto, não é? Pão. O pão, onde é que se comprava o pão? Também havia padarias, claro está, e padeiros. Que se chamavam? Eu tenho que chamar sempre a Filomena à pedra, não é? Queremos o nome da loja. Pestrina. E o panis, claro que é o pão, como nós o conhecemos, se bem que os romanos, herdeiros do saber grego, tinham variadíssimos tipos de pão. Desde o pão dos marinheiros, o pão dos militares, o pão mais comum, até ao pão enriquecido com outros produtos, por exemplo, queijo, mel. Maravilhoso. Não inventamos nada, portanto. Mas tinham um pão que geralmente não era fermentado, aquilo que nós chamamos o pão ázimo, que não leva levedura, não leva fermento. Mas deixe-me lembrar aqui uma legenda falada, recordando as fotografias que todos nós conhecemos, os arqueólogos, as pessoas que veem, pelo menos os livros de arqueologia, aquela imagem de Pompeia, daquele pão com relevos. Portanto, esse não seria um pão ázimo, não é? Seria um pão... Tinha, de qualquer modo, muito pouco fermentado. A falar daquele calcinado que há, exatamente, dividido em 4 partes. Exatamente. Que é, porque, de facto, Pompeia deu-nos... ali uma padaria, uma padaria com os pães completamente calcinados, mas conservados, que é o pão quadrados, e esse porque tem uma espécie de uma cruzeta, uma cruz a meio. E que era exatamente designado quadrados por ter essa... Abrimos um parênteses para dizer que fomos num instante a Pompeia, mas voltámos a Loures, não é? Ou seja, fizemos aqui uma viagenzinha no tempo muito rápida. Pronto, voltando então à realidade de Loures, Filomena, nós estávamos aqui a caminhar na direção da orivesaria, portanto já repetindo, é uma taberna ornamentária, certo? Exato. Pronto. Para comprar, já agora aproveitamos e fazemos publicidade. Não é necessário. Felizmente, não é necessário. Acho que não é permitido, não é permitido. Podemos fazer uma compra de uns brincos maravilhosos, como os de Miróbriga, com 3 pérolazinhas. Pronto, maravilhoso. Alinho, vou ver se tem dinheiro, mas alinho. A ideia é bonita. Mas eu não sei se teremos ainda tempo, mas eu não quero deixar de referir aqui neste episódio dedicado às tabernae romanas um achado
que eu fiz ao fim e ao cabo numa revista de 2010, uma revista Ler de 2010, não é que fui encontrar um texto de Alfredo Saramago intitulado Romanos e Árabes na Cozinha Portuguesa trouxe uns trechos que gostaria de partilhar com os ouvintes e consigo, Filomena. Então, se me dá licença, e abrindo aqui umas aspas, o autor escreveu o seguinte, abrindo aspas: dispomos de uma vasta iconografia com cenas e representações de alimentos presentes em várias ocasiões. Fechando aspas. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que uma das formas que permite aos arqueólogos chegar ao conhecimento sobre alimentos consumidos no mundo romano é, por exemplo, a representação desses mesmos alimentos a propósito de festas ou de ofrendas. E a informação arqueológica, e isto para concluir que a informação arqueológica e a documentação escrita, que sobreviveu até aos dias de hoje, a informação escrita do período romano, que lá está, se completam, na medida do possível, lançando alguma luz sobre esses tempos tão distantes. Portanto, lembra o autor que em mosaicos e em pinturas aparece o padeiro com os pães e os bolos, o homem do talho, o mercador de aves, o vendedor de hortaliças, o mercador de vinho. Ou seja, muita gente mandava decorar os seus monumentos, isto é o autor que continua a dizer, os seus monumentos funerários com elementos relativos à sua profissão. Profissão de padeiro, de talhante, de vendedor de hortaliças e por aí adiante, e as pessoas relacionadas com a produção, ou com a venda, ou com a confecção de alimentos eram mesmo das que mais entusiasmo tinham por essa prática, ou seja, pela prática da representação no seu próprio monumento funerário. Portanto, quer dizer, isto não há que enganar. Eles deixaram uma legenda para nós e nós agora é ler, se faz favor, não é? Exatamente. Encontrando é ler. Comparar. Exatamente. Portanto, a nossa conversa genérica sobre Tabernai começou com a cidade de Loures, em Pano de Fundo. Fugimos ali um bocadinho, fomos dar uma volta até Pompeia, regressámos no primeiro avião, a tempo de agarrar ainda aqui um texto de Alfredo Saramago, gastrónomo, antropólogo, historiador, já falecido em 2008, que já nos deixou, e pronto, mas nada mais fizemos do que seguir o fio condutor da arqueologia, uma disciplina útil e que não podemos descartar se queremos conhecer o mundo, o modo de vida dos nossos antepassados nos tempos mais remotos. Concorda comigo, Filomena? Concordo, mas gostou desta viagem? Gostei, mas ainda tenho que ir fazer lá atrás. Muito rapidamente. Não, é só antes de sairmos daqui de Loures, ainda tenho que muito rapidamente ir ao mercado. Porque o mel, porque exatamente um dos produtos afamados de Loures é o mel. Aliás, é verdade. Brevemente teremos a festa do mel e o vinho, e exatamente fiquei de levar para uma pessoa amiga um pouco destes dois produtos que também nos caracterizam e que fazem parte da dieta mediterrânica. E que vem desde o tempo dos romanos. Exatamente, não é? E que eram usados, o mel era usado em todas as circunstâncias. Receitas de doces e salgados. Dos salgados aos doces e reciprocamente. Portanto, produzia-se, vendia-se e comprava-se numa taberna adequada. E portanto, vamos embora, mas vamos. Deixe-me só dar um saltinho ali. Vá, então adeus, Filomena. Até à próxima. Adeus. Aqui há Romanos é um podcast da Agenda Cultural de Lisboa. Foi idealizado e produzido em parceria com o Centro de Arqueologia de Lisboa para assinalar o 10º aniversário da criação deste equipamento da Direção Municipal de Cultura da Câmara Municipal de Lisboa. A sonoplastia e genéricos são da autoria de Fernando Figueiredo. A coordenação é de António Marques. Mare terracque protega somnis, e depulsis vite procenis.
salutare.